E aí, tudo bem? Eu sou o Prof. Guto e essa é uma aula de literatura sobre o trovadorismo. Vem pra cá que nós vamos estudar. Cara, tá fazendo um calor infernal, então assim, eu tô suando que nem um cavalo e isso não tem como evitar. Então, esquece suor, esquece cabelo e presta atenção no conteúdo, beleza? Já ouviu falar no trovadorismo? Pois é, o trovadorismo foi um período literário que aconteceu em Portugal antes deles virem descobrir o Brasil. Isso aconteceu lá nos anos de 1200 e pouco, 1300 e pouco, faz tempo pra cacete. O negócio é o seguinte, naquela época, Portugal estava começando a se desenvolver, estava virando um país, efetivamente. Eles falavam a língua portuguesa, só que não como a gente conhece hoje em dia. Portugueses, depois, falavam ainda uma variação mais antiga, que se chamava galego-português. O galego-português era uma língua que variava do latim, mas que não é que nem o português que nós temos hoje em dia. O contexto histórico daquela época era o seguinte: Idade Média. A Idade Média nada mais é que um período em que a igreja comandava. Metia bronca, tá ligado? A igreja, pô! Eles vendiam terreno no céu e as pessoas compravam. Tenso. E aquele que não obedecia à igreja, que não seguia os costumes da igreja, era condenado, sofria punições. Essas punições eles chamavam de Santa Inquisição, como se fosse em nome de Deus. Eles puniam as pessoas da seguinte forma: ou queimavam ela numa fogueira, coisa pouca, ou então, para aqueles que cometiam erros pequenos, assim, eles simplesmente colocavam a mão da pessoa dentro de uma caixinha. Só que essa caixinha, ela em volta dela, era cheia de prego e tinha uma manivela. Então eles iam girando a manivela e aquela caixinha ia fechando na mão da pessoa, assim, ia perfurando a mão dela inteira. Tinha também a empalada. A empalada era assim: tinha um ferro e eles colocavam esse ferro no... Eles colocavam o ferro na pessoa e o ferro saía pela boca, assim. Morria de um jeito delicioso. Tinha também outro método de tortura que era maravilhoso. Eles prendiam as mãos da pessoa num cavalo, os pés de outro cavalo e pá! Davam partida nos cavalos. Da partida nos cavalos? Pá! Nos cavalos, o cavalo saia correndo e a pessoa se rasgava inteira. Era maravilhoso. Então esses eram instrumentos para quem desobedecia a igreja. Tá vendo como tem que obedecer a igreja, queridinho? Esse era o contexto. Claro, tinham os reis que possuíam as riquezas e tinham os camponeses, os pobres, que viviam nessa época medieval também. Eu não sei se vocês já viram algum filme que tem cavaleiros medievais que usam armaduras, lanças, competiam em cavalos, etc. Esses cavaleiros, eles existiam nessa época para proteger a corte, a nobreza. As cidades ali da Europa, elas eram invadidas por outras civilizações que queriam roubar as riquezas deles. Até que um belo dia as invasões pararam e eles precisavam ganhar uma nova serventia, né? Esses cavaleiros tinham que servir para alguma coisa. E foi aí que surgiu a literatura trovadoresca. Os cavaleiros, então, eles passaram a ser trovadores. E os trovadores eram as pessoas que recitavam poesias para a nobreza, para a corte. Essas poesias eram chamadas de cantigas. E nós tínhamos 4 cantigas: a cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de maldizer e a cantiga de escárnio. A cantiga de amor era aquela em que o cavaleiro, o trovador, se declarava para uma amada. E eram preservados nessa cantiga sentimentos nobres, valores nobres, que eram valorizados naquela época. Tudo isso era oferecido para uma dama bondosa, leal, uma dama que servia de exemplo. O eu lírico masculino, eu lírico é a voz do poema, este eu lírico, ele era sempre superior, né? O machismo já existia desde aquela época. Ele se declarava para ela, para essa dama donzela, e era ali um favor que ela fazia ela mesma poder se entregar para este homem. Hoje em dia, se a gente fosse classificar as músicas atuais como cantigas de amor, eu diria que Deu Onda do G15 é uma cantiga de amor. Não tem os valores morais, mas tem um homem se declarando para uma mulher. Quer ver? Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. A sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama. Versão censurada? Sim. Tinha também a cantiga de amigo, em que o eu lírico, a voz do poema, era feminino e se declarava então para o seu amigo, para o seu homem. O amor era mais fraterno, era aquela coisa mais simples, aquele amor puro, era mais valorizada a vida camponesa. E o tema central dessas cantigas é a saudade. Nessas cantigas sempre tinha um refrão, né? Que nem nas músicas que a gente conhece hoje em dia. E o refrão sempre apresentava uma métrica fechada, ou seja, tinham sílabas contadinhas em cada verso do poema. Em cada linha do poema as sílabas eram métricas, eram medidas. E a gente chama então de redondia menor
Olha esses versos que tinham 5 sílabas poéticas nessas canções de trovadoria. E o refrão era repetido em todas as estrofes, como por exemplo: ergue-te, amigo, que dormes nas manhãs frias. Todas as aves do mundo de amor diziam: alegre eu ando. Ergue-te, amigo, que dormes nas manhãs claras. Todas as aves do mundo de amor cantavam: alegre eu ando. Do teu se lembrariam: alegre eu ando. Todas as aves do mundo de amor cantavam, do meu amor e do teu se recordavam: alegre eu ando. E assim vai: alegre eu ando, alegre eu ando. Viu só? E daí então a gente tem as cantigas que são satíricas, aquelas que servem pra satirizar alguma coisa, tirar um sarro, que são as cantigas de escárnio de maldizer. A de escárnio, ela fazia uma sátira, só que não de modo direto, de modo indireto, por meio do duplo sentido, pra que não fossem assim facilmente compreendidas, tá ligado? Esse efeito de sátira, ele aparecia por meio de ironias, trocadilhos e de jogos semânticos, ou então duplos sentidos mesmo. E de um modo geral, elas ridicularizavam o comportamento dos nobres, ou então denunciavam as mulheres, que não seguiam o código cortês, que não seguiam a linha ali da igreja. E as cantigas de maldizer a mesma coisa, trabalhava com o mesmo tipo de sátira, ou seja, falava mal dos outros, tá ligado? Só que a diferença entre uma e a outra é que a cantiga de escárnio, ela era de forma indireta, não falava o nome da pessoa, e a de maldizer era direta, falava o nome da pessoa. Entendeu? Não sei se vocês já ouviram aquele funk da Dona Gigi. Eu sou a Dona Gigi. Tu é feia, hein? Uma música horrível. Então, além das cantigas, nós temos também as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria eram romances, ou seja, histórias longas, cheias de núcleos, escritas em verso naquela época, e contavam as aventuras vividas pelos cavaleiros. Os cavaleiros andantes e viajantes. Essas novelas de cavalaria circulavam intensamente nas cortes medievais, os reis, né, ali na nobreza, e elas exploravam o comportamento esperado pela sociedade, os valores e as visões de mundo que se esperavam dessa gente. Belezinha? Então basicamente é isso. O trovadorismo é esse período literário com essas características. E lembrando, isso aconteceu em Portugal, antes deles descobrirem o Brasil. Então é isso, galera. Deixe seu comentário aqui, deixando suas dúvidas, falando o que vocês esperam para as próximas aulas, se tem algum conteúdo que vocês estão precisando, que eu vou fazer questão de responder. Mete o dedo aí no like se tu gostou desse vídeo. E claro, se inscreve nesse canal se tu quer receber mais aulas de literatura, de língua portuguesa, de redação e por aí vai. Fechou? Fechou, fechou, fechou? Ah, se tu não é meu aluno lá na escola, não tem problema, tá? Pode ficar à vontade que isso aqui, ó, é nóis. Gente, um beijo, um beijo, um beijo e tchau!